é depois da oração. Espírito Santo, eu te peço, na autoridade, que no nome de Jesus, toma posse desse culto de doutrina, Senhor, de ensinamento, pois é nesse culto que nós se aprofundamos em teus conhecimentos e pedimos ao nosso Deus sabedoria, Pai. Então, usa neste momento o teu servo, sou um vaso de barro, Pai, e preciso que o teu Espírito venha me usar para falar com o teu povo. Coloca anjos aqui na porta da igreja, no altar e sobre o coração dos seus filhos, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, Senhor, fala comigo, que eu escuto e obedeço. O tema nessa noite, irmãos, é o quê? O Espírito Santo em primeiro lugar. Olha para o Senhor e diga, e aí, o Espírito Santo está em primeiro lugar na sua vida? Você sabe como é que você conhece quando o Espírito Santo está em primeiro lugar na sua vida? Quando você é uma mulher de oração e um homem de oração. Quando você tem sede. Quando você é uma pessoa que, quando se levanta de manhã, a primeira coisa que você faz é dobrar seu joelho e pedir a proteção de Deus. Você se torna uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo. O seu amor para com Deus é tão forte, de tal maneira, que tudo que você vai fazer, você coloca Deus em primeiro lugar. E a partir desse momento, você passa a ter um relacionamento com o Espírito Santo e Ele contigo também. Você fica mais sensível, você consegue escutar Deus falar contigo, você sabia disso? Você passa a ter discernimento de espírito, tudo que você vai fazer, ou algum ataque espiritual que ele se levanta contra você, você consegue discernir. Até uma viagem que você vai fazer, até um negócio que você vai fechar, algo que você vai fazer, o Espírito Santo ele fala contigo, não faça. O Espírito Santo diz, faça. Você consegue sentir Deus falar com você. E quando Deus fala conosco, dentro do nosso coração, através desse amor, dessa aliança, desse conforto que você tem em buscar a Deus, irmãos. O primeiro amor ele é tão importante que quando você ama a Deus de verdade, você não consegue perder um culto. Você não consegue, você está influente nas campanhas. Você sente necessidade dentro de você de buscar a Deus de todo o seu coração. Então isso é um sinal que o Espírito Santo ele está ativo na sua vida. Mas quando você perde o desejo de vir para a igreja, mas quando você perde o desejo de orar, quando você perde o desejo, até você pregava para as pessoas, pregava para a sua vizinha, mas você não consegue mais falar de Jesus para as pessoas. Algo está acontecendo comigo, algo está acontecendo contigo, ao ponto de nós não se reconhecer mais, ao ponto de nós não ter mais força. E se alguém talvez perguntar para você, você é cristão? Você diz, não, eu estou pensando em parar, eu estou pensando em desistir. Você começa agora a se envergonhar de ser uma evangélica, de ser um evangélico. Nós já participamos de muitas situações que é lugares que você não pode estar e você se sente bem estar naqueles lugares. Então o primeiro amor, irmão, faz que você coloque o Espírito Santo em primeiro lugar. O Espírito Santo em primeiro lugar é a palavra de Deus, está firmada no coração do homem, pois sendo assim, nada poderá fazer o mesmo perder o quê? O foco. O marido salta a mulher, ou eu a igreja. Aí a mulher olha e diz, meu marido, eu te amo muito, meu marido, mas eu não posso deixar a presença de Jesus. Porque a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que aquele que amar pai, mãe, marido, esposa, mais do que a Deus, não é digno do reino dos céus. Aí a mulher salta, meu marido, olha, eu não quero que você vá mais para a igreja. O marido diz, meu amor, eu te amo, mas eu não posso deixar o meu Jesus. Você vê a igreja primitiva, irmãos. A igreja primitiva,
A perseguição foi tão forte, mas o amor daquele povo era tão grande, que eles viam seus filhos sendo mortos na espada. Eles perdiam todos os seus bens materiais, eles corriam no deserto, eles saíam de uma cidade para outra, para não morrer. Mas eles poderiam ficar na sua casa, mas se negasse o nome de Jesus. Mas mesmo numa perseguição terrível, eles queimavam eles vivos, matavam os filhos, matavam as suas esposas, matavam os seus maridos. Mas a pergunta era: você quer viver ou quer negar ou quer negar o nome de Jesus e viver, ou quer permanecer com o nome de Jesus e morrer? Sabe o que é que eles escolhiam? Eles diziam: pode me matar, porque eu não vou negar o nome de Jesus. Você vai perder sua casa, você vai perder seu gado, você vai perder as suas ovelhas, não tem importância, eu perdo tudo, mas eu não nego o nome de Jesus. Quando nós amamos a Deus de verdade, irmão, nada pode tirar você da presença do Espírito Santo, aprenda isso. Quando você ama a Deus verdadeiramente, as coisas desse mundo já não conseguem te atrair mais, porque o teu amor é tão forte que o teu foco é olhar para Jesus e olhar para a sua salvação. Diga glória a Jesus. O primeiro amor faz você focar no reino dos céus. O primeiro amor faz você olhar para cima e não para baixo. O primeiro amor faz você rejeitar qualquer coisa que o diabo vai te oferecer para tirar você da presença do Espírito Santo. O primeiro amor fez que o próprio Jesus Cristo, ele recebeu tanta aprovação e tanta tentação de Satanás lá no deserto para negar o Pai, mas ele disse: eu permaneço adorando o meu Pai e só se prostro a ele. Diga glória a Jesus. Por causa do primeiro amor, irmão. Agora você quer ver uma coisa? Quando a palavra de Deus começa a sair de você, você não consegue mais servir a Deus. Quando a palavra de Deus já sai de você, já não está mais em você, você se sente mal orar. Quando fala, vou para a igreja, você se sente mal. Ei, vamos louvar, você não se sente bem mais. Você não sente mais a presença do Espírito Santo. O que é isso? É o primeiro amor se acabando dentro de você. Porque para e pensa, quando nós se convertemos, você não quer perder culto, é verdade ou não é? Você não quer perder campanha, é lendo Bíblia direto, é orando direto. As pessoas chamam até você de doido, depois que se converteu, agora é orando direto, é lendo Bíblia, vai endoidecer, irmão. Mas depois tudo muda, você não consegue mais fazer isso. O que é isso? É o mundo controlando você. É esse mundo controlando os nossos pensamentos. Nós não temos mais tempo para Jesus. Antigamente nós tínhamos mais tempo para Jesus, nós tínhamos tempo para orar, nós tínhamos tempo para ler Bíblia. Satanás, ele está conseguindo roubar o tempo de Deus da vida de muitas pessoas. Porque o tempo de Deus, as pessoas não têm mais, Naldo, para buscar a Deus, não tem mais tempo para jejuar, não tem mais tempo de ler Bíblia, não tem mais tempo de orar. Muitas pessoas dobram quando vai dormir, nem sequer dobra seus joelhos para pedir proteção a Deus naquela noite que vai dormir, irmãos. Se levanta também, não ora a Deus, não pede proteção a Deus, não pede para que Deus venha guardar a sua casa, a sua família, o seu trabalho. E o que é isso? Satanás está roubando o relacionamento e o amor de muitas pessoas, está jogando no materialismo, está jogando, o diabo está colocando uma ansiedade tão grande das pessoas para querer enricar, para querer mais casa, mais casa, mais casa, mais carro, juntar dinheiro do banco. Não, eu tenho que ter 300 mil, eu tenho que ter isso. Não, você tem que ter a presença do Espírito Santo na sua vida. Tudo passa, irmão, mas a presença de Deus tem que permanecer em você. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você acha que nós que somos mais velhos, né, os mais novos não vão entender isso? Mas que nós somos mais velhos, tem o esposo da irmã Maria, eu também, já estou com 50 anos, tem nosso irmão Naldo, tem muitos aqui que têm uma idade mais avançada um pouco. Nós conhecemos muitos fazendeiros dessa região que tinham muitas terras, muitos gados, muito dinheiro e que hoje estão dentro de sepultura. A pergunta é: eles puderam levar o gado? A pergunta é: será que eles puderam levar suas terras? Levar o carro que eles tinham?
Não, irmão. Por isso que a maior ilusão do ser humano, Jesus disse: não juntais tesouro na terra, porque o ladrão vai roubar, o ferrugem vai comer. Antes juntai tesouro no céu. E sabe como é que você junta tesouro no céu? Amando a presença do Espírito Santo, colocando Jesus em primeiro lugar na sua vida. Aí você vai ver que tudo que você fizer vai prosperar. Você pode ter o melhor dessa terra, irmão, sem estar se esganando, se matando, destruindo a sua vida, acabando com o tempo que você tem. No pouco tempo que nós temos nessa terra, nós temos que adorar a Deus, servir a Deus, amar a Deus, e outra coisa mais, você participar da sua vida espiritual para com Deus, gozar das coisas que Deus vai te dar, mas sempre Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Muitos dizem: já não tenho mais tempo para buscar a Deus, pastor. Minha vida agora é corrida demais. Irmão, para com isso. Não deixa isso acontecer em você. Eu sempre trabalhei em grandes empresas. Trabalhei em várias empresas. Trabalhei em São Paulo, Pernambuco, Piauí, Ceará. Trabalhei em muitos lugares. Trabalhava de eletricista, depois fui encarregado de empresa, passei muito tempo trabalhando, mas aonde eu estava, quando era na hora do lanche, eu pregava a palavra de Deus. Quando era na hora do almoço, eu pregava a palavra de Deus. Eu pegava os trabalhadores da empresa, levava para debaixo dos pés de manga, irmão, para orar em cada um deles e apresentar o Deus que cura, o Deus que liberta e o Deus que transforma. Aonde eu estava, eu continuava amando a presença do Espírito Santo. Mas pastor, se acabou? Não, continua. Por isso que eu estou aqui hoje. Deixa eu revelar uma coisa a vocês, irmão. Você acha que eu ganhava quanto no salão? Eu tinha muitos clientes. Trabalhava com mulheres, tinha dia de eu ganhar R$600, R$700 por dia. Fazendo progressiva, luzes. Eu tinha uma clientela grande de homens e também de mulheres. Aí você acha que se eu amasse dinheiro, se eu visasse dinheiro, eu tinha deixado o salão para estar aqui, para ganhar um salário? Um corte de cabelo é R$30, irmão. Eu cortasse 20, 30 cabelos por dia, quanto dava por dia? Vamos botar assim por dia, vamos botar no baixo. Dava quanto? A 30? 30 corte? Vocês são bons de matemática? Quanto é que dava, Severino? Hã? Você está entendendo, irmão? Aí o diabo muitas vezes soprava na minha mente e dizia: tu vai deixar o salão para estar dentro da igreja? Vai deixar o salão? Trabalhei muito tempo com pintura, eu pinto geladeira, eu pinto moto, eu pinto guarda-roupa, eu pinto tudo. Eu trabalhei muitos anos dentro da cidade de Jericó trabalhando com pintura. Eu tenho várias funções. Na época, a empresa lá em João Pessoa me chamou para trabalhar. Ele disse: rapaz, tu é um profissional, o que é que você aqui em Jericó tu não ganha? Não, vamos ganhar dinheiro lá em João Pessoa? E eu não quis. Teve uma grande empresa de apicultura que me chamou para eu ser encarregado da empresa. Carro por conta da empresa, tudo por conta de empresa, salário alto e muitas pessoas para eu tomar de conta. Exportação de mel. Eu tinha 100% de todo o lucro da empresa. Mas sabe qual foi a resposta que eu dei? Eu não quero. Mas rapaz, você é louco, vai perder isso aí de voo. Aí por quê? Eu disse: por amor a Jesus. Então, eu comendo aquele meu feijãozinho, com um cuscuzinho dentro, um taco de rapadura e um ovo em cima, irmão, para mim eu estou sossegado. Quem quiser correr atrás de riqueza, corra. Quem quiser correr atrás de bens materiais, vão longe. Porque eu prefiro ter o pouquinho com Cristo do que o muito sem Cristo.
Eu prefiro andar numa bicicleta com Jesus do que andar numa Hilux sem a presença do Espírito Santo, meu irmão. Porque a Bíblia diz que a riqueza do homem é como uma flor. Passa-se o tempo, a flor seca, ela murcha e morre. E nada você pode levar. Você se lembra quem disse que amar a Deus e quem diz que Deus na tua vida é se você viver de prosperidade, de riqueza. Você vê quando você vê Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro era um homem pobre, doente, e ainda mendigava comida nas portas daquele rico. Mas olha o que foi que aconteceu. O rico, por mais riqueza que tinha, se vestir por linhos finos, tinha muitos servos, muitas servas, muito gado, muitas ovelhas. Mas ele se dedicava aos seus bens materiais, ele não se dedicava a Deus. E Lázaro, não tendo nada, mesmo pedindo esmola na porta do rico, mas ele estava sempre adorando a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que de repentemente veio uma doença sobre Lázaro. Levou a vida dele, mas quem veio buscar, olha para o seu irmão, diga, foi o anjo do Senhor, diga glória a Jesus. Mas aquele rico, comendo do bem do melhor, muitos servos, muitas servas, quando deitou a sepultura, a riqueza não pode comprar a salvação dele, o gado não pode comprar a salvação dele, os servos não podem comprar a salvação dele. E quando ele estava lá no inferno, ele olha agora para cima, vê o servo Abraão, e ali ele olha, estava Lázaro ao lado de Abraão. Ele agora clama, pai Abraão, pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou dentro do inferno. Abraão olhou para ele e disse, olha rico, você teve muito gado, se vestiu de linho fino, muito servo, muitas servas, mas você não honrou a Deus, você não buscou a Deus, você não colocou Jesus em primeiro lugar na sua vida. Mas Lázaro, mesmo não tendo nada, ainda mendigava comida no pé da tua porta. Ele tinha todo motivo de não adorar a Deus, de não amar a Deus, mas mesmo assim ele continuou adorando a Deus e exaltando o nome dele. Por isso que ele está aqui no céu e você está dentro desse inferno. Mas pede que ele molhe a minha língua. Diz, olha, há um grande abismo que separa as pessoas que estão no inferno para as pessoas que estão aonde? No céu. Quem está no céu não pode ir para o inferno, então tão poucos que estão no inferno podem ir para o céu. Aí ele se lembrou e disse, pai Abraão, olha, já que eu não posso mais sair desse lugar, eu tenho 5 irmãos, pede para que preguem para ele, pede para que algum anjo ou algum morto ressuscite e vá falar de Jesus. Aí sabe o que foi que Abraão disse? Se ele não crê na palavra de Deus, e se ele não amar a Deus e não colocar Jesus em primeiro lugar, ele vai para o lugar onde você está também. Pastor, mas o que eu tenho que fazer para amar a Deus? Priorize Ele. Priorize. Não se venda para o diabo. Não deixa Satanás comprar você com dinheiro. Não deixa Satanás comprar vocês com ganância. Não deixa Satanás oferecer as bolotinhas dele para tirar você da presença do Senhor. Não troque Jesus por amigos. Não troque Jesus por dinheiro, não troque Jesus por interesses, não troque Jesus por coisa que o diabo vai te oferecer, porque o diabo, ele vai oferecer a vocês muitas coisas para tirar vocês da presença do Espírito Santo. Mas Deus queira que vocês sempre digam, só adorarei ao meu Senhor e só a Ele servirei, só a Ele prostrarei. Aí você vai mostrar, olha, você sabe quando é que você mostra que ama a Deus de verdade? É quando você passa pela tentação. É quando você passa pela oferta que o diabo vai te dar. É quando o diabo te oferece, ainda que venha trazer privilégios, riquezas para você, mas você sabe que é indigno, você sabe que não é de Deus, você sabe que vai tirar você da presença do Espírito Santo. Não aceite, não queira, não receba o que o diabo vai te oferecer. Ninguém está vendo, não pega, olha isso aqui o diabo vai ter, sempre, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, tem sim, tudo que vai tirar você da presença do Espírito Santo tem a ver, e você não pode pegar essas coisas, porque vai tirar você da presença, e vai acabar com o primeiro amor de Deus na sua vida, meu irmão.
ame a Deus. Uma vez veio um pastor de Patos, não se escandalize com isso não. E aí eu não conhecia esse homem. Na época eu estava na Madureira, lá no pastor Edniz. Eu era obreiro na época lá. E aí nós saímos para evangelizar nos sítios. E eu era sempre um obreiro que enquanto os outros obreiros iam para piquenique, iam para aniversário, e para isso eu estava na igreja orando e jejuando. Alan sabe da minha vida. Na época ele era de lá também. Dia de domingo, estava eu sozinho dentro das igrejas. E cadê os outros buscando a Deus? Quando manifestava um demônio, o diabo estava em tudinho, mas não levantava o dedo para tocar em mim. Por quê? Porque eu amava a Deus e colocava Ele em primeiro lugar. Aí fomos evangelizar no sítio. E aí Deus começou a me usar, expulsando o demônio, curando pessoas naquele sítio, nos povoados. O pastor olhou para mim e começou a querer fazer o quê? Me usar para ganhar dinheiro. Nós estávamos almoçando na mesa, chegou o pastor, disse: ei, pastor Edniz, eu vou tomar o seu obreiro para mim. Eu tenho um projeto muito grande para ele. Eu já fiquei de orelha em pé com isso. O pastor ele ficou calado ali, brincando com ele. Aí ele me chama num pé de parede e disse: ei, você é muito usado por Deus. Eu quero fazer uma proposta para você. Eu vou te levar para Patos. Vou entregar na sua mão uma igreja grande. E com esses dons que você tem, com a unção que você tem, nós vamos ganhar muito dinheiro. Está repreendido Satanás em nome de Jesus. Queria me comprar, queria que eu fizesse proposta para pregar evangelho, para ganhar dinheiro, pregar evangelho, irmão, em ganância. Eu disse a ele: está repreendido Satanás em nome de Jesus. De graça receber-se, de graça dá. E diga: você não pode fazer nada para Deus em troca de dinheiro, meu irmão. Eu fui lá na Aroeira, da família até do pessoal aqui de Fernandes. Tinha uma casa lá, irmão, que era um terror. Era panela caindo, era tudo virando de cabeça para baixo. O demônio estava botando para torar lá dentro da casa. Quando eu cheguei lá, tinha 3 senhoras. E uma delas era baixinha, ela tinha um colar que era cheio de bruxaria. E aí eu conversando, e o marido estava separado dela. Na hora que eu evangelizei lá dentro, que eu comecei a orar, a velha manifestou parecendo um boi e saiu me arrastando no meio da sala. Botei o demônio por terra, o nome de Jesus foi glorificado. Mas você sabe qual foi a proposta do diabo para mim? Quando eu ia saindo na cancela, o homem gritou, o marido da esposa gritou: ei, para um pouco aí, eu quero te dar um bode. Eu disse: eu não quero. Você vai ter que levar. Eu disse: meu irmão, não insista, porque eu não oro para receber alguma coisa. Não, mas eu quero te dar. Eu digo: tá bom, mas eu não quero. Me perdoe, eu não recebo nada. Se eu orar numa casa e uma pessoa vier, tem galego de prova. Eu fui orar no Mato Grosso, manifestou uma senhora, depois vieram me oferecer queijo e manteiga. Pergunta a galego se eu recebi. Eu disse: não quero, filhinha, não faça isso não, que você vai me entristecer. É mentira minha, galera? E aí, para eu conseguir sair de lá, foi obrigado. Eu disse: tá bom, um dia eu venho buscar esse bode. Acho que esse bode já aposentou. Mas eu nunca fui buscar bode. Eu nunca vou na casa de ninguém com interesse em alguma coisa que aquela pessoa tem. Porque se eu fizer isso, eu não sou de Deus, eu sou do diabo. Eu não posso orar por você querendo arrancar sua pele, querendo alguma coisa sua. Longe de mim fazer isso, porque isso não é homem de Deus não, isso é um lobo. De graça dai, de graça recebei. E já em vários lugares aconteceu isso, irmão. Porque as pessoas estão se acostumadas com cigano.
O cigano chega na casa das pessoas, deixa eu ler tua mão, mas já pede 10 quilos de arroz, já pede uma partilheira que você tem, já pede dinheiro, o teu relógio, já pede a tua aliança. E eu não posso ser um cigano. Eu tenho que ser um servo de Jesus. Quantas vezes vocês já viram brigando com o demônio aqui, eu dizendo, demônio, se eu estiver roubando 10 centavos aqui, dessa igreja que me escandaliza, pode escandalizar, dê na minha cara. Aí o demônio diz, felizmente não. Eu tenho aqui os obreiros aqui, esses meninos são competentes, eles podem dizer para vocês se eu toco em alguma coisa aqui. Eu não toco, irmão. Ao contrário, eu sou dizimista também. Eu pago o dízimo daquele prédio que eu tenho lá na rua. Eu pago o dízimo do meu poço artesiano. Eu pago o dízimo de tudo que eu recebo. Até de alguma coisa, de ovo, de galinha. Se eu for, eu tiro ali, aquele dízimo ali, eu trago para a casa do Senhor. Eu posso bater no peito e eu posso dizer que eu sou um dizimista de verdade. Então, irmãos, por causa do primeiro amor. E eu tenho tanta alegria de ser dizimista. Olha, você acredita? Vai fazer 26 anos que eu sou evangélico. Nunca Deus faltou nada para mim. Nunca. Nunca. Porque lá em Malaquias, quando eu me converti, quando eu li Malaquias 3:10, a Bíblia diz, desde o dia de vossos pais, vós se desviaste, não guardaste a minha palavra. E se desviaste do meu caminho, tornais para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aí o povo disse que havemos de tornar, roubarão uma Deus. Aí disse que havemos de roubar, Senhor. No dízimo e nas ofertas com maldição, sois amaldiçoados. Por isso que muitas pessoas, irmão, que tocam no que é de Deus, não prospera. Trabalha, se esforça, e vem doença, vem uma coisa, vem outra. Por quê? Porque está tocando naquilo que é de Deus. Quem se lembra daquela mulher que chegou de São Paulo, que manifestou aqui, que quando eu toquei no envelope, ela saiu pulando, gritando, se queimando? Quem se lembra? E disse que não poderia tocar no que é de Deus. Então, em Filipenses 1:20 diz, sendo segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei, olha aí, olha, nada o quê? Serei o que? Confundido. Nós cristãos não podemos ser o quê? Confundido. E você sabia que o diabo confunde muitas pessoas? Sabia disso? A maior parte do desviamento de pastores, de obreiros, é porque o diabo confunde a mente das pessoas. Você quer saber onde o diabo mais trabalha? É na mente. Por isso que nós precisamos do capacete da justiça, porque o diabo trabalha no seu psicológico. Você está deitado na cama e ele fica soprando no teu ouvido. Ninguém gosta de você, ninguém te ama, você não vai conseguir vencer. Ele fica lá, olha. Ele fica lá. Ele fica colocando um monte de coisa na tua mente. E pior que muitas pessoas recebem isso. E aí lá vem depressão, lá vem opressão, lá vem pensamento de tirar a vida, de morrer. O diabo rouba tuas forças, tuas energias, ao ponto de você se sentir uma pessoa fraca, desbilitada, cansada, fadigada, que nunca vai prosperar, que nunca vai vencer, que a doença não vai embora, que esse problema não vai embora, e ele vai te vencendo aos pouquinhos, soprando nos teus pensamentos. Mas sabe como é que eu acho com o diabo? Na hora que vem um pensamento em mim que não vem da parte de Deus, eu digo que está repreendido Satanás em nome de Jesus. Eu tiro aquela palavra negativa da minha mente e coloco uma palavra positiva. Aprenda isso. Quando o diabo diz você não vai conseguir, Jesus diz, todos quanto crê na minha palavra, se me pedir, consegue sim. Diga glória a Deus. Tudo é possível aos que crê. Satanás diz, você nunca vai vencer na vida financeira. Jesus disse, Satanás, está escrito na palavra de Deus, que os fiéis da terra comerá do melhor da terra, porque Deus vai te abençoar. Diga glória a Jesus. Dará emprestado e não tomará emprestado. O que é isso? Prosperidade, irmão. Domingo, quando eu estava orando, Deus me revelava aqui
Você lembra aquele domingo que Deus me tomou aqui para buscar revestimento do Espírito Santo? Eu disse aqui, tem uma pessoa no nosso meio que vai receber um telefonema da justiça e você vai testemunhar no altar. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. O telefone bateu. O irmão ligou, pastor, aconteceu, pastor, foi eu, pastor, graças a Deus recebi minha vitória. Não olhe para Josivan não, olha lá, aí você entrega a ele. Alan Doga Major é direto trazendo benção. Pastor, eu recebi uma benção. Outra, me deu o telefone, me deu o endereço dessa igreja. Mas sabe por quê? Porque vocês não perdem consagração, vocês não perdem vigília, vocês não perdem busca de monte. É impossível uma pessoa que busca Deus no monte, é impossível uma pessoa que está jejuando aqui no domingo, é impossível uma pessoa que está buscando o poder do Espírito Santo, irmão, para não receber vitória. Recebe sim, irmão, porque tem castas e legiões que quando você entra com jejum e oração e diz, não aguento mais não, vou embora. Suba um pouquinho, Cacá, por favor. Olha para seu irmão e diga, o primeiro amor precisa ter nos nossos corações. Aleluia. Agora preste atenção. A dificuldade de colocar o Espírito Santo em primeiro o quê? Você acha que é fácil? Você acha que o diabo vai deixar você colocar o Espírito Santo em primeiro lugar? Você acha que é fácil? Você vai conseguir fácil? Ah, pastor, isso é moleza. Isso aí eu levo de letra. Vou colocar Deus em primeiro lugar dentro de não, irmão. Vai ter uma guerra dentro de você. Lá em Gálatas 5, versículo 19, diz que a carne ela combate contra o espírito. O seu pior inimigo é você. Aprenda isso. Não é o teu vizinho, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu filho. O teu inimigo, irmão, é você mesmo. É uma briga que tem internamente dentro de você. É um lado seu querendo buscar a Deus e o outro lado não querendo deixar. É um lado seu querendo jejuar e o outro lado não precisa. Você vai adoecer, você vai desmaiar. Não precisa, Deus não precisa disso. É uma guerra dentro de você, irmão. Quando chega dia de culto, para você chegar aqui é uma guerra, é uma luta, é uma batalha espiritual, irmão. Aí o diabo coloca cansaço em você, não vá hoje não. Fique em casa. É mesmo. E aí é naquele dia que você perdeu, que era o dia da tua vitória. Deixa eu dar uma experiência para você no dia, no culto que gera no teu coração de você não chegar na igreja. É o dia que o diabo sabe que tu vai receber sua vitória. O que é que ele faz? Ele levanta uma tempestade no mundo espiritual, coloca barreiras espirituais para que você não consiga chegar na igreja, para que a sua bênção volte, para que você não receba a sua vitória. Mas no dia que você passa por cima da sua carne, dos seus desejos, da sua vontade, e você diz, olha Satanás, arreda de perto de mim, porque eu vou buscar o meu Deus, é o Deus da tua vitória. Naquele dia o anjo vem, aí quando chega aqui, cadê fulano, cadê esse, ih, não veio não, Senhor, olha, não veio não, Senhor, ficou em casa, tá bom meu filho, traz a bênção de volta. Aí a pessoa não entende porque a bênção está tardando chegar. A pessoa não entende porque é que ora e nada acontece. Por quê? Porque não coloca Deus em primeiro lugar. Você vê nosso irmão Alan, só vivia com depressão, só vivia se endemoniando, porque botou Deus em primeiro lugar. Está aí o negão liberto. Diga glória a Jesus. Então, a dificuldade é grande para você colocar o Espírito Santo em primeiro lugar, irmão. O desejo de morar no céu com Ele. Porquanto o homem... estão enxergando quase nada, não. Os maiores desejos pelas coisas terrenas, irmão. As pessoas deixam de buscar... Irmão, deixa eu dar um conselho. Em Provérbio diz que há tempo para tudo. Tem tempo para a sua família. Tem tempo para você trabalhar, tem tempo para você descansar, tem tempo para você sorrir, tem tempo para ficar triste, tem tempo para chorar, tem tempo para cessar de chorar. Tem ou não tem?
Tem tempo para gastar, tem tempo para juntar. Sim ou não? Tem tempo para você comer, mas vai ter tempo também para você descansar. Então, coloque cada tempo no seu devido tempo e você vai ver que você vai ser muito feliz. Você vai ver que Deus vai operar na sua vida. Não troque o tempo de Deus, irmão, por dinheiro. Dia de domingo, eu estou aqui buscando o meu Deus, jejuando, orando, irmão. Eu poderia estar viajando, eu poderia estar num piquenique, eu poderia estar visitando minha família. Poderia, sim ou não? Mas eu escolho o quê? O melhor da terra, Jesus. E com isso, eu adquiro coisas que muitas pessoas não têm. As pessoas podem ter carro novo, podem ter dinheiro, podem ter casa nova, mas muitas vezes não tem o que eu tenho, que chama unção. Tem muitos pastores que dizem, rapaz, eu não entendo o que acontece com aquela igreja, com aquele pastor. Aquela igreja tem cura, tem libertação, cura de câncer, tem as pessoas que vão para aquela igreja prosperam, crescem financeiramente. Por que é que não acontece com a nossa? Porque eles não pagam o preço como eu pago. Me diga qual é o pastor que todo é de domingo a domingo em vigília. Me diga. Meia-noite. Quem é? Me diga qual é o pastor que entra, já tem uns 5 anos. Todo domingo eu estou dentro da igreja jejuando. Pega de meia-noite e for até 3 da tarde. Me diga. É difícil. Nós estamos nos montes também, estamos subindo nos montes. Aí é impossível, irmão, Deus não abençoar. Então essa é a diferença. Jesus disse, essa casta de demônio só sai com oração, jejum e o quê? Esforço. Quando você ora, quando você jejua, o poder do Espírito Santo se manifesta. Diga glória a Deus. Porque é que demônio aqui não se esconde, meu irmão. O segredo é jejum, o segredo é oração, o segredo é obediência. Quando você faz isso, o consegue ficar escondido dentro da igreja. Tem fogo, tem unção. O diabo já entra se queimando. Já entra com o chifre fedendo a queimado, irmão. Se lembra daquele demônio que manifestou da mulher de São Paulo? Disse, eu pensei que eu ia enganar mais uma igreja. Eu digo aqui, Satanás, tu não enganando, porque aqui tem a presença do Espírito Santo. Aqui esse povo bota Jesus em primeiro lugar. Você vê, tem nossos irmãos passam o dia todo trabalhando no sol. Mas quando está na hora do culto, está aqui adorando o Espírito Santo aí. Você vê esse pastor dizer, alô, obreiros, ei, dirige o culto aí que eu vou ficar em casa. Quantas vezes você viu fazendo isso? Nenhum, e nunca vai acontecer. Só tem um jeito de eu não vir para o culto, se for uma coisa que eu preciso ajudar algum irmão, alguma necessidade gravíssima, porque aí eu tenho que resolver que eu sou o pastor. Mas senão eu estou aqui adorando a Deus mais vocês. Você quer fazer um teste? Você chega com 100 mil, ou um carro novo, faça o teste. Pastor, está aqui a chave, para você fechar a porta do dia de domingo. Eu digo, pegue sua chave e vá-se embora. Chega aqui de 10 mil, 50 mil, encosta um carro novo, ele diz, pastor, está aqui para o senhor perder a consagração do domingo, leve seu carro. Porque eu não me vendo, meu irmão. O diabo pode me oferecer o que tiver de oferecer, dinheiro, o que for, mas eu não troco a presença do Espírito Santo por essas coisas, eu não troco. Porque da mesma forma que o diabo dá, ele vai tirar de você. Às vezes você deixa de estar numa igreja se jejuando dia de domingo para estar trabalhando. Aí trabalha, quando é com uma semana está doente, gasta tudo que você ganhou, irmão. Ame Jesus, adore Jesus. O tempo de Jesus não troque por nada nesse mundo, porque se você trocar o tempo de Jesus pelas coisas, por dinheiro, por qualquer coisa, lá na frente você vai perceber que foi uma tolice que você fez. Eu já vi muitos obreiros se desviando, já vi muita gente se desviando. Só foi ganhar um pouquinho de dinheiro, pronto, já não orava mais. Só foi comprar um carro novo, pronto, já não vinha mais para a consagração. Não precisava de Jesus.
Tem pessoas, irmão, que não pode passar do que é não, porque se passar, não pisa mais nem dentro de uma igreja. Tem pessoas que se Deus der riqueza, escuta o que eu estou dizendo aqui, não se lembra mais de Jesus. Não lê mais Bíblia, não jejua, não ora. Porque acha que está preenchido. O diabo engana, irmão. Outra coisa, quando você para de buscar a Deus, o diabo gera no teu coração um sentimento que você está bem. É mentira, você não está bem. Quando você para de orar, jejuar, ler Bíblia, buscar a Deus, perder culto, aí você diz, estou bem, mas não está, irmão. Tem alguma coisa te prendendo. Porque você está bem, e mostra quando você está bem, quando você busca Deus continuamente. Diga glória a Jesus. Então, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são, e não o quê? As terrenas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você sabia que tudo que nós temos, casa, carro, uma cabeça de boi ou de uma vaca, ovelha, uma moto, um dinheirinho no banco que você tem, você sabia que não é seu? Quer que eu prove para vocês que não é de vocês? Vocês estão sabendo que lá em Apocalipse, a Bíblia diz que a besta, ela vai se manifestar? E você só vai poder comprar, vender, morar numa casa, ir para um médico se você tiver o 666, o carimbo da besta? Então, se eu, para ter o que eu tenho, que já é meu, eu preciso ter o carimbo da besta, então não é meu. Vocês se lembram do coronavírus, a máscara? Não podia entrar no hospital, não podia viajar, se não tivesse o quê? Uma máscara. Era preso, não podia circular na rua. Agora imagina quando a besta se manifestar, que você só vai poder ir a um médico se você tiver lá o carimbo 666 na sua mão ou na tua testa. Se você rejeitar o carimbo, você perde a sua casa, você perde o seu carro, você não pode ir para um médico, você é uma pessoa que não pode, é presa, é tido uma pessoa como é contra o Estado. Então tudo que é das pessoas vão ser confiscado pela besta, e só pode usar o que já é seu se você tiver o carimbo 666. Se você não tiver, você não pode usar nada. E a Bíblia diz que quem recebeu o carimbo da besta já não tem mais salvação. Mais um detalhe: a besta ela só vai se manifestar depois da ressurreição, não, depois do arrebatamento. Então, se você ficar, acabou-se a sua vida. Então, o diabo está usando as pessoas para juntar dinheiro, juntar carro, juntar tesouros para quê? Para o próprio diabo. Para ele. Lê lá no Apocalipse, se você vai ver que tudo que o povo tem vai ser confiscado pelo diabo, pela besta. E ele só vai devolver a você se você aceitar a entregar sua alma pelo seu carro, pela sua casa, tudo que você tem. Aí a Bíblia diz que ainda muitos vão ser degolados, por quê? Porque não vão receber o carimbo da besta. Está lá. Aí estamos nós se matando, se acabando, envelhecendo rápido, se acabando. Olha, a vida é trabalhar para quem? Para a besta? Quando nós for arrebatado, aprenda isso, vai ficar casa, carro, roupa, vai ficar tudo, você não vai levar nada, irmão. Então goze a sua vida enquanto você tem, ame a Deus enquanto você pode, goze do melhor da terra, mas nunca coloque as coisas desse mundo em lugar da presença do Espírito Santo. Não faça isso. Para terminar, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, quer dizer, nasceu de novo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Tá aí
Muita gente, você chega aí, você é o quê? Eu sou espírita. Você é o quê? Eu sou maçom. Outros, eu sou Illuminati. Quem é o seu Deus? Não, meu Deus é Pombagira, é o Tranca-Rua, é o Zé Pilintra, é o Exu. As pessoas estão trocando, dando a sua alma em troca de bens financeiros. Eu conversando com um maçônico, eles, por causa disso aqui, por causa de coisas terrenas, momentárias, ele disse, não, eu entreguei a minha alma, mas eu vou viver o melhor dessa terra. Vai vir não, irmão, morre de câncer, morre de acidente, não tem paz, não tem alegria, é uma farsa, é uma mentira, carro novo, tudo, mas quando chega em casa é chorando, é triste, é abatido, não tem paz, não tem alegria, não consegue dormir. Mas nós, irmão, mesmo tendo só uma chinalinha havaiana, mas você consegue sentir a presença do Espírito Santo. Mesmo você comendo aquele feijãozinho duro, aquela carne que só falta quebrar os dentes, mas você diz, obrigado, Jesus, pela bênção que o Senhor me deu. Tem coisa melhor não, irmão. Você ter paz. O diabo olhar para você, eu não gosto de você, você é daquele lá de cima, mas quando o diabo olha para você e diz, olha, você é meu, eu vou te levar lá para baixo, misericórdia. Então olhe para a sua e diga, o melhor é amar Jesus, colocar Ele em primeiro lugar. Diga glória a Jesus. Pastor, eu estou passando uma luta tremenda, quer vencer? Eu vou passar a receita. Pastor, eu estou desempregado, quer vencer? Pastor, eu estou doente, quer ser curado? Vou passar a receita. Oração, jejum e esforço. Diga comigo, oração, jejum e esforço. É impossível um crente andar de 4 pés. 4 pés é o quê? De joelho, né? Para o inferno não se estremecer. Você quer fazer uma coisa, você quer ver uma coisa, comece a viver uma vida de joelho. Comece a viver uma vida de oração, uma vida de jejum. Meu irmão, o diabo se arregaça todinho, o inferno se estremece, Deus envia anjo em teu favor, Deus manda fogo lá do céu, a doença vai sair da sua vida, a miséria vai sair da sua vida, o azar vai sair de tudo que o diabo inventou para você, irmão, Deus desmancha. Obra de feitiçaria, de magia negra, de macumba, quando o pai de santo pegar o teu nome, a tua fotografia, que começar a mexer os pauzinhos, eu vou matar ela, eu vou matar ele. Começar a mexer o pau, os anjos do Senhor vão imediatamente lá, olha. E chega lá e diz, ei, não toque na minha serva. Não toque no meu servo, porque eles não são daqui de baixo, eles são lá de cima. Diga agora, Jesus. Porque senão eu já estava, olha. Vocês sabem quantos pais de santo? Teve um pai de santo que me afrontou para me matar na quinta-feira. Isso está combinado. Vamos ver qual é o Deus mais forte. Aí o pai de santo juntou com outra mãe de santo e começou a mexer os pauzinhos. Quando começou a mexer os pauzinhos, a macumba que era para mim matar, voltou para quem? Para o pai de santo. Não deu 5 dias, o sino tocou. Aí, plá, 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 plá. A família chegou chorando lá em casa. Eu disse, filho, felizmente seu pai blasfemou. O trabalho que ele fez para mim, voltou para ele. Olha para seu irmão e diga, se guardar a palavra de Deus, o trabalho que fizer para você, vai voltar para o pai de santo. Diga glória a Jesus. Nosso irmão Alain, ele estava preparando para ser mãe de santo. Ah, não, pai de santo, né? É porque veste saia, né? Assim, aí vira mãe, né? Vira mãe. Aí bota uma saia, bota um sutiã, aí amarra um pano branco na cabeça, um colarzão e começa, né? Vira uma mãe de santo, né? Aí o negão chegou aqui perturbado. Estava sendo preparado, tinha até um colar, viu? Um anel. Ih, estava chique, estava...
Quando eu peguei esse negão, eu larguei a mão no quengo dele. O que foi que aconteceu lá, Alain? Foi que a mãe de santo falou, diga aí, diga pro povo ouvir, diga. E o que foi a outra pessoa disse com essa igreja, com o pastor? Disse o quê? Olha aí. Agora você vê, uma espírita dizendo isso para ele, ó. Isso o diabo tentando enganar ele, dizendo, não vai para lá não, vai não. E disse, mas quando eu vejo, eu me arrupei todinho. É fogo do Espírito Santo, diga glória a Jesus. Ei, eu sou pai de santo só? Vocês acham que eu sou pai de santo? Deus me livre. Aqui nós não bota galinha preta, vela, vermelha, não. Aqui é com o poder da palavra, diga glória a Jesus. É, irmão. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, terminou.